Então, bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos que chegam agora no YouTube. Bom, até semana passada nós começamos, né? Semana passada a gente deu uma olhada naquilo que a gente chama de ciclo tonal. Nessa tendência que os acordes têm de se movimentar segundo a família que eles pertencem, né? A gente viu que um acorde de tônica tende a propiciar um acorde de subdominante, que um acorde de subdominante tende a propiciar um acorde de dominante, que é um acorde de tensão, e esse acorde de tensão tende a propiciar um acorde de tônica de novo. Claro que isso é uma tendência. Se a música fosse feita só assim, ela ia ficar muito óbvia e previsível. E o bonito da música é justamente esse fator, essa contingência que ela tem, que ela pode nos surpreender a cada momento, né? Geralmente, a gente arrepia o pelo do braço escutando uma música quando justamente vem alguma coisa muito imprevisível e que é bonito ao mesmo tempo, né? Alguém aqui já arrepiou o pelo do braço escutando uma música? Um arrepio na espinha dorsal, assim, escutando uma música ou não? Ok, vocês não precisam responder. Mas então, gente, hoje a gente vai olhar um pouco mais a fundo isso e entender essa questão de relação. Eu vou escrever aqui rapidamente as notas da escala. E aí a gente, só para a gente lembrar, né? Aqui eu tenho a escala de Dó maior, e na escala de Dó maior eu tenho tudo tecla branca. Então, se eu quiser descobrir que acordes eu posso utilizar na tonalidade de Dó maior, a Selma está entrando. Olá, Selma! Está se conectando com a gente agora. Olá, Selma, bem-vinda! Oi, tudo? Então, se eu pego uma escala maior qualquer, neste caso eu peguei Dó maior, tá? E eu for usando notas dessa própria escala para montar acordes sobre cada uma dessas notas da escala, eu vou tendo aquilo que a gente chama de campo harmônico. Né? O campo harmônico é esse conjunto de 7 acordes que eu posso utilizar em cima de uma escala. Eu vou escrever aqui ao lado agora, só para a gente ver como que é diferente mesmo, né? Eu vou botar aqui uma barra dupla para a gente separar. E agora eu vou mudar, eu vou escrever uma escala de Sol. A escala de Sol, só para a gente lembrar, ela tem uma nota sustenido, né? Que é a nota Fá, certo? Então, se eu quisesse encontrar os acordes do campo harmônico de Sol, o que eu faria? Eu também pegaria cada uma das notas da escala, empilharia terças, e aí nós já falamos por que terças e não segundas ou quartas ou quintas, né? Eu empilharia terças respeitando as notas dessa escala. Então, por exemplo, aqui no caso do Ré agora, ó, reparem, no caso do Si menor, perdão, né? Eu precisaria colocar uma nota Fá, vai surgir aqui, eu preciso colocar ela sustenido. Caso contrário, se eu não usar o Fá sustenido, eu não vou ter o meu ponto de repouso na nota Sol, ok? É a obediência à armadura, ou seja, essa configuração de bemóis ou sustenidos que vai fazer com que a gente sinta o repouso na primeira nota da escala. Aqui, Dó, aqui, Ré. Novamente, né, a gente vai precisar ter aqui o Fá sustenido. Aqui não tem. Aqui o Fá também é sustenido, né? Então, isso aqui, deixa eu tirar esse natural aqui. Mas o mais importante da gente entender nesse sistema é que eu vou montar os acordes respeitando a armadura da escala. Se eu fizer isso, não tem erro. Tá? Sempre que eu aplicar isso, o primeiro acorde
neste caso de Sol, esse aqui. No caso de Dó maior, esse aqui. Opa! Às vezes dá umas bugadinhas aqui. Né? Então, se eu aplicar essa regra aí e montar os acordes respeitando a armadura, sempre o meu primeiro acorde vai ser considerado o acorde de tônica, ou o tom, ou ainda, se eu quiser, o meu acorde de repouso. Quando a gente diz assim, né? Ah, qual é o tom que está nessa música? Basicamente, a gente está perguntando qual é essa nota aqui que é a primeira, que seria o primeiro acorde do campo harmônico, desse conjunto de acordes. O campo harmônico é tudo isso aqui, né? Ou seja, o campo harmônico é esse conjunto de acordes que eu utilizo dentro de uma determinada tonalidade. Então, por exemplo, em Dó maior, a tendência é eu utilizar esses acordes aqui, né? Deixa eu limpar aqui a minha... Não, não vou limpar, eu vou limpar assim, para não ficar muito poluído. Então, quando eu estou em Dó maior, eu vou utilizar o próprio acorde de Dó, e aí para cifrar ele, se vocês forem ver numa cifra, né? Quando o acorde for maior, a gente vai colocar simplesmente a letra dele, né? Porque ela é a cifra cordal que a gente chama, né? Ela vai indicar somente o nome do... Se aparece a letra C, ele não está indicando somente a nota Dó, mas está indicando o acorde de Dó, ou seja, Dó, Mi, Sol. Se a letra C maiúscula aparece sozinha, significa que a gente está falando de um acorde maior. Agora, esse segundo acorde aqui, ó, esse segundo acorde, reparem, se eu for analisar os intervalos que tem entre as notas, aí nós vamos lembrar lá da nossa segunda aula, se eu tivesse 2 tons embaixo e 1 tom e meio em cima, né? Eu teria um acorde maior. Se eu tivesse 1 tom e meio embaixo e 2,5 em cima, e 2 em cima, perdão, eu tenho um acorde menor. Se eu tivesse 2 tons e 2 tons, eu tenho um acorde aumentado. Se eu tivesse 1 tom e meio e 1 tom e meio, eu teria um acorde diminuto. Eu vou compartilhar depois para vocês esse material, tá? Eu já deveria ter feito, colocado no WhatsApp para vocês e eu acabei me passando, mas eu vou compartilhar essas folhas que eu espelhei na minha tela para vocês, tá? Bom, se eu comparo o intervalo aqui que tem, a distância que tem entre Ré e Fá, e depois entre Fá e Lá, eu vou chegar à conclusão que esse aqui é um acorde menor, porque ele vai ter 1 tom e meio embaixo e 2 tons em cima. Então, como é que eu cifraria esse acorde? Eu cifro ele como D, porque é o acorde de Ré, né? A cifra cordal vai começar pela nota Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Só que neste caso, como ele é menor, eu tenho que botar um M minúsculo no lado. Quem já tocou a escala e arpejo de Ré maior sabe que o Ré maior tem a nota Fá sustenido, né? E aqui o Ré está natural. Se eu for medir as notas desse terceiro acorde, eu também vou ter um acorde menor. Só que neste caso vai ser Mi menor. Se eu for medir as notas do quarto acorde do campo harmônico, eu vou ter um acorde maior, porque é 2 tons embaixo e 1 tom e meio em cima. Se vocês quiserem testar no piano, vocês podem, tá? Eu só tô tomando aqui atalhos para a gente fazer um pouco mais rápido isso. O quinto acorde também vai ser um acorde maior. Então eu só vou colocar a letra maiúscula para indicar ele. O sexto acorde é um acorde menor, que quando eu faço ali a distância de Lá para Dó, é 1 tom e meio. E de Dó para Mi é 2 tons. Então é a característica da tríade menor. Então eu vou colocar A e a letra M. E aqui é interessante, né? O sétimo grau, ou seja, o acorde construído sobre o sétimo grau da escala, ele vai ter 1 tom e meio entre Si e Ré, e 1 tom e meio entre Ré e Fá. Então nós vamos chamar ele de Si diminuto. O diminuto pode ser cifrado de várias formas, tá? Eu posso botar Si e essa bolinha de grau, B e a bolinha de grau. Eu posso botar B e escrever Dim também. Em algumas revistinhas ainda vão aparecer, como eu disse para vocês, Si menor, bemol 5. Também vai aparecer assim.
tá? Eu queria agora que a gente fizesse esse aqui junto. Todo mundo que está na frente de um piano aí, eu gostaria que testasse. Tá? Qual é esse primeiro acorde aqui que o cursor está piscando sobre ele? Esse. É o acorde de Sol. É um Sol acorde maior. de Sol. Sol maior. Então eu vou botar um G aqui. Mas como é que eu sei que ele é Sol maior mesmo? Porque a nota mais grave é a nota Sol. Tá. Mas como é que eu sei que ele é maior e que ele não é, por exemplo, menor, aumentado ou diminuto? Ele Por tem causa um dos sustenido? intervalos. Não, as distâncias de Os som. intervalos. Eu falei que tinha sustenido. Então, é exatamente porque essa cifra aqui, gente, a natureza do acorde, se ele é maior, menor, aumentado, diminuto, e essa tipologia, ela é toda dada em função das distâncias que a gente mede aqui, ó. Tá? Eu posso medir assim também, ó, se eu quiser, eu posso medir a do baixo, né? Tanto faz a forma como eu meço, eu vou ter alguns parâmetros que vão me dizer, né? Como a gente não estudou intervalos ainda, eu poderia dizer que um acorde maior é um acorde que tem fundamental, terça maior e quinta justa. Mas como a gente não estudou intervalos, essa linguagem não vai dizer nada, provavelmente, para vocês. Né? Então, o mais importante aqui é que a gente saiba que da fundamental para a terça do acorde, a gente vai ter 2 tons, quando for maior, e da terça para a quinta, a gente vai ter 1,5 tom. Sempre que for assim, vai ser um acorde maior. Ok. Me digam agora, então, qual é esse segundo acorde? Lá maior. Lá menor. Lá menor. Menor. Quem tom já e está meio. acostumado com os sons já vai reconhecer pelo, né, menor, maior, né? Então, mas realmente, da nota Lá, que está no baixo, para a nota Dó, a gente tem 1,5 tom. E do Dó para o Mi, a gente tem 2. Então, quando tem 1,5 tom embaixo, a gente sabe, e 2 em cima, a gente sabe que é um acorde menor. Nossa, que loucura. Gente, o Sibelius cifra. Quando eu toco aqui um acorde, ele cifra, ó. Olha ali, se eu tocar Lá maior, ó. Agora eu vou tocar um Lá Maj 7. Vamos ver, duvido que ele consiga. Olha ali, gente, que loucura. Eu toco no piano e cifra. Que doido. Isso eu não sabia. Aprendi uma coisa agora por acaso aqui. Por acaso. Sibelius é demais, ele consegue me surpreender. Então nós temos um Lá menor. E o terceiro acorde? O que vai ser? Si menor. Menor. Si Si menor. menor. Exatamente. Porque de Si para Ré eu tenho 1,5 tom. Aliás, isso, 1,5 tom. E de Ré para Fá sustenido, 2 tons. Né? E esse aqui? Esse acorde de Dó vai ser o quê? Dó maior. Dó maior. Não tem jeito, né? Esse aqui todo mundo conhece. E esse acorde aqui? Ré maior. Ré maior, né? Dá para ver a diferença dele em relação àquele Ré que aparecia lá no campo harmônico de Dó. Aqui, como a nota Fá é sustenido, inverteu, né? Ficou 2 tons embaixo e meio em cima, então ele é maior. E esse acorde aqui, de Mi? Mi menor. Mi menor. E esse acorde aqui? Fá diminuto. Fá sustenido diminuto. Isso aí. Bom, o que dá pra gente inferir olhando esses dois campos harmônicos aí, gente? E todas as escalas maiores seguem a mesma progressão de acorde. Os maiores no primeiro grau, os menor no segundo, terceiro menor, são iguais, o sétimo diminuto igual. Então, a gente pode dizer que quando a gente tem um campo harmônico maior, o primeiro grau vai ser sempre um acorde maior, o segundo grau vai ser um menor, o terceiro também vai ser menor, o quarto vai ser maior, o quinto vai ser maior, o sexto vai ser menor e o sétimo vai ser
diminuto, tá? Isso vai dar certo em qualquer campo harmônico maior? O que vocês acham? Se eu montasse uma outra escala, isso daria certo também? Sim ou não? Uma escala maior, sim. Numa escala maior, sim. Se for uma escala maior, sempre vai dar certo, gente. Isso é uma propriedade, né? E aí a gente chega na função de cada cifra, né? Deixa eu só botar aqui aqui. Só ver aqui rapidamente. Tá no zero lá. Tá. Ok, consegui botar a bolinha do diminuto aqui. Isso é uma propriedade. E aí, essa cifra aqui de cima, ó, essa cifra a gente chama de cordal. Né? Na opinião de vocês, qual seria o propósito de cada uma dessas cifras? Embaixo eu tenho uma cifra por graus, né? Uma cifragem por graus, que está falando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E em cima eu tenho uma cifragem cordal, que está me indicando a nota em si, né? Qual que vocês acham que seria a função de cada uma dessas cifras? Na opinião de vocês? Para que a gente usa elas? Para, de algum modo, facilitar a nossa vida lendo os acordes? Uhum. Mas cada uma delas, assim, vamos dizer, para que serve a cordal e para que serve a outra, a que é por graus? Em específico, assim, né? O que vocês acham? Não consigo achar palavras para explicar. Então, a cifra cordal, gente, ela serve basicamente para a gente tocar. Ela é uma cifra que eu vou olhar para ela, né? Qual é o objetivo de uma cifra? Quando a gente diz que eu tenho uma cifra, uma coisa que está cifrado, né? Criptografado, cifrado, né? Mas o objetivo específico de uma cifra é colocar a maior quantidade possível de informação na menor quantidade possível de caracteres, né? Então eu olho apenas uma letra ali, a letra C, e aquela letra C sozinha, só esse símbolo, está me dando uma informação que tem 3 partes, que tem uma nota Dó, uma nota Mi e uma nota Sol, que compõem esse acorde. Esse é o objetivo da cifra, simplificar a quantidade de símbolos em relação às informações que ela passa, né? Então, se eu toco violão ou se eu aprendi a tocar, por exemplo, teclado, né, por cifra só, vai ser muito fácil de eu tocar olhando, porque eu vou saber, né? Por exemplo, quando eu tenho Dó, eu sei que notas compõem o acorde Dó. Quando eu quero um Ré menor, eu olho aquela cifra e já me vem a imagem daquele acorde com as suas notas, né? Quando eu olho EM, eu já sei que é aqui. Quando eu olho Fá, mesma coisa e assim por diante. Então a cifra, ela é muito boa para tocar, porque eu olho aquilo ali, né? Aquele pequeno símbolo e tiro muita informação dali. Ou seja, eu posso simplesmente ter uma letra de uma música e colocar a cifra em cima e eu consigo cantar e me acompanhar tocando. Ou no violão, né? Tá dando um pouquinho de eco aí, talvez a gente tenha que desligar os mix e aí ligar quando a gente for falar. E essa cifra de baixo, gente, ela tem uma questão que é o seguinte, né? Se eu for cifrar aqui embaixo, né, essa é a conclusão mais legal. Se eu for cifrar aqui embaixo da tonalidade de Sol, eu vou perceber que aqui ela não vai mudar, ó. Ela nunca muda aqui. Ela vai mudar, evidentemente,
a cifra cordal, mas a cifra por graus não vai mudar. Por quê? Independente da tonalidade que eu tiver, o primeiro grau sempre vai ser maior, o segundo grau sempre vai ser menor, o terceiro grau sempre vai ser menor, o quarto grau sempre vai ser maior, o quinto sempre vai ser maior, o sexto sempre menor e o sétimo diminuto. Reparem ainda que essa cifra cordal aqui em cima, ela é uma cifra que ela não me ajuda a analisar nada, né? Porque ela não me apresenta a relação entre os acordes. Ela simplesmente me diz Dó, Fá, Ré menor. Já quando eu penso numa cifra por graus, né, para analisar um campo harmônico, eu estou pensando numa relação, né? Eu estou pensando, é uma família que tem 7 irmãos aí. O primogênito, o que manda ali é o 1, né? Aí tem o mais tinhoso ali é o 5, né? O que vive com a cabeça no mundo da lua é o 4, né? E depois tem os mais... O mais rebelde é o 7, né? E aí a gente pode ir fazendo analogias aí, né? De o comportamento desses acordes. Mas cada acorde desses vai ter vamos dizer, vai ter um papel, né? E se eu conheço, então, o campo harmônico e eu sei a tendência de movimentação entre esses acordes, se torna muito, mas muito mais fácil a gente tirar a música de ouvido, né? Se eu conheço o campo harmônico e se eu conheço essa sequência de graus, né? Então, como eu disse para vocês, a gente tem 12 teclas diferentes no piano. Por isso a gente chama de sistema dodecafônico, né? São 12 teclas, né? Entre uma oitava. Entre uma nota e o seu dobro de frequência, a gente tem 12. Se eu pegar cada uma dessas 12 notas e montar acordes maiores, menores, aumentados e diminutos, eu vou ter 48 acordes. Imagina se eu vou tocar uma música, descobri o primeiro acorde. Agora eu tenho que testar mais 47 possibilidades até achar o meu próximo acorde. É impossível. Então, a cifra cordal não nos ajuda muito. Mas, se eu entendo que os acordes têm um grau de parentesco, né? Que, por exemplo, Sol é parente de Lá, que é parente de Lá menor, que é parente de Si menor, eu vou buscar esses. E se dentro dessa família eu sei que existe ainda uma tendência de movimentação, eu vou buscar justamente esses acordes, né? Que vão estar, vou em primeiro lugar buscar os acordes que estariam dentro desse comportamento, dessa tendência de movimentação. Como eu falei para vocês, os pilares, deixa eu limpar aqui antes de riscar de novo, os pilares do sistema tonal são esses acordes aqui, sendo que os mais importantes ainda seriam o acorde 1 e 5. É a existência do acorde 1 e do acorde 5 que faz com que a gente tenha atenção e repouso, que é o que caracteriza a música tonal. Se não tivesse essa cadência, esse movimento da atenção para o repouso 5-1, eu não existiria música tonal, né? Claro que o 4 também ele é um pilar, porque ele tem essa característica de afastamento. Bom, eu queria que vocês abrissem o livro 1, se vocês tiverem o livro 1 aí na frente de vocês, senão eu dou um minutinho para vocês pegarem, tá? Finalmente chegou a hora da gente analisar alguma coisa, né? Eu estou falando isso desde o primeiro encontro. Peguem o livro 1, por favor. E lá no livro 1... Opa, esse é o 5. Eu não sei, gente, mas tem uma coisa aqui que eu acho que é os livros. Eu acho que eles têm um complô contra mim, assim. O livro que eu preciso sempre é o que está mais escondido na minha estante aqui de partitura. Não sei